close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wasteland. Olá, meus amores, boa tarde. Nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu venho no dia de hoje compartilhar com vocês mais uma vez um vídeo aqui pelo nosso canal, mas nós estamos aí já na última semana, né, do ano de 2022 e como eu tenho sempre partilhado com vocês aqui pelo nosso canal, né, como foi o ano de 2022, né, para mim, o que nos aconteceu nesse ano aí, e eu quis estar, antes de encerrar o ano, né, estar partilhando com vocês, estar falando com vocês um pouquinho mais acerca desse processo, né, do câncer, o qual nós estivemos tratando. Hoje eu venho carequinha mesmo, mas aí já tá nascendo cabelinho, e eu venho, né, estar falando com vocês um pouquinho de como foi todo esse processo, né, de como foi esse baque mesmo pra gente, né, nesse ano aí, né. Falar com vocês até mesmo para estar, quem sabe, né, servindo de alerta, né, para você que de repente está passando, está entrando também nesse processo e está passando por essa situação também. Eu venho aqui no dia de hoje te dizer que tudo que nós precisamos nessa hora é acreditar, é confiar e nos posicionar, né, diante dessa dificuldade. Quando a notícia chega é muito difícil, mas a ciência mesmo já provou que o câncer é uma doença mais emocional, né? Então, se a gente conseguir lidar com o nosso emocional, se a gente conseguir, né, se manter firme durante esse processo, a probabilidade de cura, de recuperação é bem maior do que para quem não consegue segurar, né, vamos dizer assim, segurar a onda, né? E eu louvo a Deus porque eu, desde a minha infância, eu venho de um lar de formação cristã. Meus pais sempre foram cristãos, minha família também é. Então, nós aprendemos a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, não confiando nas nossas forças, não confiando naquilo que nós podemos fazer. É certo, é lógico, né, que nós temos que nos posicionar também diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades. Eu não vou dizer para vocês aqui que eu vivo uma vida, porque sou cristã, jogando tudo na conta de Deus e eu não me posiciono diante daquilo que eu entendo que eu preciso fazer, né? Mas entender, né, entender que a minha força é pequena, entender que existem coisas que para mim é impossível de fazer, mas que existe alguém que para ele nada é impossível, que todas as coisas ele pode fazer, que eu posso confiar no momento em que eu entender que eu não dou conta de fazer, que eu não consigo fazer, que eu posso, nesse momento, aí sim, eu posso transferir, digamos assim, transferir isso para a mão dele, né?
Então a gente consegue lidar com as nossas lutas e com as nossas dificuldades de uma maneira, vamos dizer assim, mais sólida, né? Confiando que vai dar tudo certo. No início desse processo, eu estou aqui nesse canal aqui, fez um ano, né, em abril. Esse ano que vai entrar agora faz 2 anos que nós estamos aí com esse canal Márcia Decorando com Amor. E eu iniciei esse canal no período da pandemia, né? No período da pandemia, todo mundo dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder sair mesmo de casa. Para mim foi bem difícil porque eu tenho um histórico de trombose. Então eu pouco saía mesmo de casa no período da pandemia. Eu fiquei muito isolada dentro de casa e aí eu senti o desejo, eu ficava assistindo na TV as pessoas pelo YouTube e eu quis fazer também. É um meio de eu estar interagindo, é um meio de eu distrair a minha cabeça. Nem a igreja nós podíamos ir, as igrejas estavam fechadas. E por eu ter o histórico de trombose, como eu já falei, até vacina no início foi complicado, não tinha. Eu só poderia tomar uma determinada vacina. E eu tive que ficar dentro de casa. Com medo, sim, muito medo. E foi nesse período aí que eu resolvi fazer o canal Márcia Decorando com Amor. No início, eu confesso para vocês que eu não sabia nem bem o que fazer. Eu comecei o primeiro vídeo com um vídeo de arrumação de sala. Mas o vídeo ficou tão ruim, que nem eu mesmo não aguentava assistir aquilo. E aí eu tive uma luz, né? Acredito que por Deus mesmo, para que eu não parasse, para que eu continuasse. Porque Deus já sabia que chegaria esse momento. E que eu estaria aqui conversando, falando com vocês desse processo. E que eu seria um testemunho, né? Um testemunho do poder de Deus. Que é para isso que eu estou aqui. Para testemunhar do que Deus fez comigo. Mas antes de eu chegar ao testemunho do que me aconteceu durante esse período, vamos voltar lá onde eu estava, lá no início do canal. E aí eu tive uma luz, né? Como eu falei com vocês, iniciei fazendo um vídeo de arrumação de casa, que nem eu mesma gostei do vídeo, achei horrível, não consegui assistir. Mas já no vídeo seguinte eu venho fazendo um vídeo de mesa. E interessante porque eu fiz esse canal em abril de 2020. Foi o primeiro vídeo que eu postei, foi em abril de 2020 e 21, abril de 2021, isso mesmo. Em dezembro de 2020, meu esposo é do mês de dezembro, e no mês do aniversário dele, eu fiz uma mesa de café da manhã para ele, onde eu usei elementos muito simples, né? Fiz até com TNT, usei TNT fazendo caminho de mesa, nessa mesa aqui mesmo, com TNT, mas fiz uma mesa bem colorida, bem alegre, era aniversário dele, eu queria fazer um café da manhã bacana. E fiz, eu postei a foto do aniversário dele. Uma pessoa que gosta muito, uma amiga nossa, né? Ela se considera como minha sobrinha, né? Minha sobrinha Verônica.
ela sempre me incentivou: tia, eu gosto tanto das coisas que você faz na sua casa, eu acho que você tem tanto jeito para decoração, para arrumar casa, você tem tantas ideias de coisas bacanas para estar fazendo, você costura super bem, eu gosto da sua costura, eu gosto das coisas que você faz para sua casa. Ela: tia, as mesas que você bota, por que você não posta essas coisas que você faz? E aí ela insistiu comigo que eu postasse a foto do aniversário café da manhã do meu esposo. E aí, pelo Facebook, eu vendo aqueles grupos, né? Grupos de postagem, né? E aí eu me arrisquei e falei assim: vou postar isso aqui. Peguei e postei num grupo de mulheres lá de decoração, fui e postei a mesa do meu marido. Eu não entendo muito bem essa coisa de internet, né? Aqui em casa quem prepara tudo por mim é o meu filho caçula. E aí quando eu fui e postei o vídeo da mesa do meu esposo, naquela noite eu não dormi. Era toda hora o meu celular tocando, toda hora o meu celular tocando, toda hora entrando mensagem, toda hora entrando mensagem. E eu não sabia como fazer aquilo parar, eu não sabia, eu entendo, como eu falei para vocês, agora eu já entendo um pouquinho mais, né? Mas em 2020 e 2021, muito pouco, né? Eu nunca me interessei muito em aprender. Aí toda hora entrando mensagem, toda hora entrando mensagem, toda hora entrando mensagem. E quando eu fui ver, gente, foram 26 mil visualizações, 20 e tantas mensagens, 20 e tantas mil mensagens em uma só noite. Em 24 horas meu celular tinha 26 mil. Eu lembro até hoje que eu guardei um número porque eu fiquei espantada. Foram 26 mil visualizações e 20 e tantas mil mensagens toda hora no meu telefone entrando, toda hora no meu telefone entrando. E aí, a primeira postagem que eu coloquei de mesa, né, aqui pelo YouTube, que não é a mesma coisa, lógico, que você, né, está num grupo, né, fechado ali, num grupo de mulheres, né, mas aqui pelo YouTube, né, onde eu não sou conhecida, onde eu não havia feito nada antes, eu postei meu primeiro vídeo de mesa e teve muitas visualizações. Eu confesso para vocês que eu não lembro quantas, mas eu sei que para mim, né, para mim que não sou conhecida, né, nas redes sociais, que nunca liguei para essa coisa de estar fazendo Instagram, essas coisas, né? Depois disso foi que eu abri o Instagram, né, que minha filha também me orientou a estar fazendo, né? Mas assim, eu que nunca me envolvi com essas coisas, eu postei a mesa e eu vi que teve muitas visualizações, né? Para quem não era conhecido, como eu falei, foi coisa assim de 800 e poucas visualizações, né? E eu vi que o negócio era por ali. E aí um outro vídeo que eu tornei a postar de arrumação de casa, né? Lá em cima, fazendo faxina da casa, visualizações foram poucas. Mas quando eu tornei a postar mesa, roupa de mesa, aí eu vi que o negócio, que o caminho era esse, né? E eu já tenho no meu canal, assim, pra mim, gente, eu sei que, assim, para algumas pessoas, poxa, tão pouco isso, né? Tem pessoas, a gente vê, que batem, né, em uma semana, 1.000 e tantas visualizações, 2.000, 3.000, 4, 15, 5, 50 mil visualizações, né, em uma semana, 2 semanas. Mas para mim, assim, que, né, sou, como eu já falei, desconhecida, 8 mil visualizações de vídeo aula, para mim é muita coisa. Então, assim, eu estou muito satisfeita com o meu canal e eu acho que o caminho é esse. E eu vejo assim, agora eu vou entrar, né, na parte que eu vim estar falando com vocês no dia de hoje. Então, eu vi assim, quando chegou agora esse momento, quando eu estou passando por esse processo agora do câncer, então eu pude entender
como a gente aprende através das Escrituras, que para tudo há um propósito. Uma coisa que eu comecei do nada e eu achei que poderia não dar em nada, e que por muitas vezes eu até pensei em vou fazer mais isso não, apesar de estar gostando, gosto muito de estar postando vídeo aqui pelo canal. Eu entendo hoje que, né, como as Escrituras dizem, para esse momento meu, verdadeiramente houve um propósito. E eu venho no dia de hoje estar falando com você que de repente está passando por esse processo aí. Confia em Deus. Confia em Deus. Não desiste, não. Eu tenho recebido muitas ligações, tenho recebido mensagem de pessoas que vêm passando por esse processo e de pessoas que quando recebem a notícia tiveram muita dificuldade de lidar, pessoas que se prostraram, né? Tiveram dificuldade de se levantar quando souberam do diagnóstico e perderam a coragem, né? E graças a Deus hoje já se levantaram, receberam uma palavra de apoio, uma palavra para levantar mesmo, uma palavra de ânimo. Não fui eu quem dei essa palavra de ânimo, mas eu louvo a Deus porque Deus tem todos os seus meios, né, para trabalhar. E se aprove ao Senhor eu ter essa oportunidade de também ser um desses meios, eu glorifico a Deus, não só pela minha vida, mas por tantas outras vidas que Deus tem levantado por aí para ser também esse meio que vai levantar pessoas no seu momento de desespero. E eu estou há 7 meses aí, né? Já completamos 7 meses. Para a glória de Deus, eu já passei pela cirurgia, eu já estou, né, há 1 mês já operada. Dia 23 de novembro foi a minha cirurgia, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Tenho postado vídeo para vocês aqui, sim, sempre de peruca. Mas hoje eu quis vir até vocês sem a peruca, para que vocês pudessem ver a minha realidade, né? Não que a peruca não seja a minha realidade também nesse momento. Passou a ser minha realidade também nesse momento, gente. Eu vou dizer para vocês, em momento algum tive vergonha de estar usando minha peruca, né? Pelo contrário, até os médicos, né, se alegravam muito quando eu chegava na consulta. A minha doutora sempre falava, né, que eu estava sempre bem, sempre para cima, e como isso fazia bem, não só para mim, mas também para as pessoas que também ali estavam fazendo tratamento. Sabe, durante o tratamento pelos meus médicos, eu recebi elogios da parte dos médicos, porque eu chegava sempre bem, eu nunca ia uma consulta sem me arrumar, sem me maquiar, sem arrumar a peruca, sabe? Procurava sempre arrumada, nunca para baixo, né? Derrotada, com aquele semblante de quem tá detonada, nunca com aquela touquinha na cabeça, não desfazendo de quem usa, porque cada um sabe da sua condição, né? Mas graças a Deus eu tive condições de comprar uma peruca, de estar bem, entendeu? E transmitir, e passar para as pessoas, né, que dá para você ficar bem. E até nesse momento aqui também eu quero aproveitar para estar agradecendo também as pessoas que no início também, né, foram essa ponte, né, foram esse meio também de estar me incentivando, de estar me levantando, de não me permitir também ficar prostrada também no início, né? Algo que, com sinceridade, gente, eu não estou falando isso para vocês aqui para me engrandecer diante de ninguém, porque quem me conhece sabe disso. Eu sou cristã e eu aprendi a devotar a Deus, a atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Mas no início eu não estava disposta, isso já estava instaurado dentro de mim. E eu sempre tive a convicção que não era de mim mesma, era de Deus, que eu não iria me prostrar. No dia da minha primeira quimioterapia, foi uma madrugada que eu não dormi.
porque eu estava muito assustada, eu estava com muito medo, eu não sabia como seria feito isso. Como era essa coisa de quimioterapia? Eu só ouvia as pessoas falando, vai ficar vomitando, vai ter enjoo, vai ficar isso, aquilo, outro. E eu, horrorizada, eu não quero ter enjoo, eu não quero vomitar, eu não quero sentir isso, eu não quero precisar de pessoas para me carregar, eu não quero ficar assim. E eu estava apavorada. A minha primeira quimioterapia foi uma madrugada que eu quase não dormi. Mas, como cristã, eu aprendi que quando nós estamos em conflito dentro da gente mesmo, quando a gente está com medo, o único lugar que eu devo procurar para que esse medo seja dissipado dentro de mim é a presença do meu Deus. E foi a Deus que eu recorri. Na madrugada, na hora do meu medo, eu dobrei os meus joelhos na beira da minha cama. E eu fiquei quantas horas me foi possível ficar ali conversando com meu Deus e falando com Ele do meu medo. Gente, foi tão tremendo porque eu consegui dormir. E quando eu me levantei de manhã, quando o relógio despertou para eu me arrumar, eu dobrei os meus joelhos novamente, eu falei com meu Deus. E eu me levantei dos joelhos com tanta determinação, com tanta autoridade. Eu sabia que eu ia entrar dentro daquele hospital. E eu ia proclamar o nome de Jesus ali dentro. Eu fui para lá com convicção de que havia um propósito. Eu estar passando por aquilo que eu estava passando. E foi bom demais. E foi muito difícil quando iniciei o tratamento, porque foi uma batalha muito grande para que esse tratamento não fosse iniciado. Sabe, gente, pela misericórdia de Deus, não pela minha capacitação, mas pela misericórdia de Deus. Desde que eu aceitei a Cristo, eu pude, desde que eu voltei, né? Como eu falei para vocês, eu fui criada num lar evangélico, mas teve aquela fase da minha vida, da adolescência, da minha juventude, em que eu me distanciei dos propósitos de Deus para a minha vida. E quando eu retornei querendo recuperar o tempo perdido, querendo aprender tudo aquilo que eu deixei de aprender durante aquele período que eu fiquei distanciada. E eu fui fazer formação teológica. E para aprender mesmo das coisas, para aprender de Deus, né? E eu fui fazer formação teológica e, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu não só fiz formação teológica, mas Deus me levantou também como mulher de oração. Eu fui trabalhar à frente de oração. Eu fui trabalhar em grupos de oração com mulheres. Eu fui ser líder de mulheres no estado para onde Deus me mandou, eu e minha família. Eu ali estive liderando mulheres, trabalhando à frente de oração. E eu fui aprendendo, e eu fui, né, ainda estou aprendendo, mas Deus me proporcionou a oportunidade de, né, buscar, de retornar tudo aquilo que Ele tinha, que Ele já tinha projetado sobre a minha vida, mas que por um tempo eu virei as costas e disse não. Mas quando eu voltei, eu quis aprender, eu fiz formação teológica, e pela misericórdia de Deus, eu ministro a palavra de Deus, eu prego sempre que me é dada a oportunidade, sempre que eu sou convidada, eu prego. Eu sempre fui professora de escola bíblica dominical. Desde que eu voltei para o Senhor, eu tenho formação também na área de educação. E tenho formação teológica, então eu sempre trabalhei na área de ensino na igreja. E pela misericórdia de Deus, eu prego. E foi numa manhã pregando, numa consagração,
foi que o Senhor falou comigo que eu precisava correr, que alguma coisa estava errada e que eu precisava correr. Deus não falou diretamente que eu tinha um câncer, mas era algo que eu, dentro da minha casa, já sabia. Eu e meu marido, nós já vínhamos tocando nos seios e nós já vínhamos sentindo um volume diferente nos meus seios. E eu confesso para vocês que eu negligenciei logo assim que eu percebi esse volume nos meus seios. Eu não dei atenção, deixei. E ele foi crescendo. Só que, como eu tô falando para vocês, né? Quando nós estamos servindo a Deus, quando nós confiamos em Deus, Deus cuida de nós. E eu estava numa manhã de consagração, ministrando, numa manhã de consagração, e alguém falou para mim, antes de eu começar a ministrar, essa pessoa veio, deu uma saudação e falou que sentiu o desejo de ali estar, porque Deus havia incomodado para que ela lá estivesse. E toda a madrugada ela passou no joelho intercedendo pela minha vida. Ela pensou que estava intercedendo pelo fato de eu estar pregando, né? Pelo fato de ser eu a pregadora naquela manhã, então eu precisava estar orando, me ajudando em oração ali, para que as coisas de Deus fluíssem da melhor maneira através do canal, naquela manhã que seria eu. Mas na verdade Deus a colocou de joelhos. Hoje eu consigo entender que foi não intercedendo por aquele momento somente, mas era pela minha vida mesmo. E nesse mesmo dia, à noite, eu ministrei em outro lugar. Já era um culto da família e eu fui ministrar a palavra de Deus. E nesse lugar onde eu estava ministrando, alguém disse que há tempos que estava querendo falar comigo, porque estava em casa orando e a todo tempo o Espírito Santo de Deus incomodava para que ela orasse pela minha vida. E ela falou que me via nitidamente diante dela e ela queria entender o que estava acontecendo, mas ela disse que Deus não deu a ela o discernimento, não mostrou para ela o que estava acontecendo, mas só mandou que ela orasse pela minha vida. E ela falou, eu via você nitidamente, eu queria tanto falar com você. Nesse dia ela encontrou comigo, ela falou isso para mim, eu queria tanto encontrar com você para estar falando isso com você. Eu estava em casa orando e todo o tempo Deus me mostrava você. E então, a partir desses dois comunicados, eu fui fazer a minha mamografia. Eu entendi que Deus estava falando comigo para que eu fosse ver. E eu fui fazer a mamografia. E quando eu fiz a mamografia, a médica ligou, mas o enfermeiro ligou na minha casa depois e falou comigo, olha, a doutora perguntou se você tem algum outro documento para que ela, alguma outra mamografia para que ela possa, né, fazer aqui o laudo, né, e ela queria ver suas outras mamografias dos tratamentos que você já fez, porque eu tinha displasia mamária, então eu falei que eu vinha tratando de displasia mamária, algo que não tinha nada a ver com câncer, eu não sabia. Eu falei, já fiz displasia mamária, e a doutora se interessou em ver, né, as outras imagens para poder, né, fazer o laudo e ver ali se tinha alguma coisa naquelas outras imagens que eu já tinha guardado. E eu falei, gente, é coisa de tanto tempo. Quando eu fiz isso, estava com 40 anos, hoje eu já tô com 50, tem uns 10 anos aí, não sei, nem sei se isso existe mais. E aí, tudo bem. Ela falou, então tá tudo bem. Ela disse, tudo bem. Aí, marcou a data para eu voltar lá e buscar, e eu fui. Nessa eu fiz particular. Eu voltei lá para pegar o resultado do meu exame, e quando eu peguei o resultado do exame, constava lá no meu exame que não era para eu deixar de fazer eu havia feito a mamografia, mas no meu exame constava que não era para que eu deixasse de fazer uma ultrassonografia mamária, né? Mesmo tendo feito a mamografia,
ela falou que eu não deixasse de fazer a ultrassonografia. E aí eu procurei, agora já dessa vez, no nosso hospital. Fui para o nosso hospital fazer a ultrassonografia da mama. E quando eu fiz a ultrassonografia da mama, a doutora que me atendeu, a capitã-tenente que me atendeu no nosso hospital de militares, né? Meu esposo é militar, então nós somos dependentes de militares no nosso hospital. E aí, quando a capitã-tenente que me atendeu, ela que fez a ultrassonografia, ela fez também do útero, ela falou, tá tudo bem, tá tudo limpinho, não tem nada. Ela falou, mas a sua mama, ela falou, a gente não precisa nem fazer uma ultrassonografia. Ela falou, você tem um tumor palpável. O que está na sua mama não precisa nem fazer uma ultrassonografia para ver se tem. Ela falou, o exame que nós vamos fazer é para ver, né? Só para que você tenha a imagem. Ela falou, agora só tem uma coisa, eu vou encaminhar você. Ela falou, tem uma amiga que está voltando da missão, mas eu vou encaminhar você direto para ela para fazer uma biópsia, porque não tem essa de que pode ser maligno ou benigno. Ela falou, sendo maligno ou benigno, você tem o direito de tirar isso de dentro de você. Ela falou, isso, nós só temos como saber se isso é maligno ou benigno se você fizer uma biópsia, e você vai fazer uma biópsia. E ela falou, e sendo benigno, mesmo que seja benigno, se você quiser tirar isso dentro, é um direito seu tirar, eu vou encaminhar você agora mesmo para o hospital. Ela falou, ela está chegando de missão, eu vou estar em contato com ela amanhã cedo e eu ligo para você. E ela ficou de ligar e no dia seguinte, gente, na semana seguinte, assim, né, eu estava tão confiante já, né, que Deus estava tomando a frente, estava direcionando as coisas, né, até pela forma como eu fui atendida, né, que eu continuei fazendo as minhas coisas. Eu não tinha, sabe, eu não fiquei medo, não fiquei apavorada, não vou parar por aqui, vamos esperar para saber o que é. Não, eu tinha compromissos naquela semana e eu continuei nos meus compromissos. Eu estava saindo de manhã para mim, novamente, para ministrar numa consagração, e quando eu vou pegar a chave do meu carro, tá pendurado, meu telefone toca dentro da bolsa. Peguei meu telefone dentro da bolsa e olhei, era a médica. Ela falou para mim, dona Márcia, a senhora tem condições de vir hoje aqui 2 horas, às 14 horas? Falei para ela, tudo certo, doutora. Eu falei, estou saindo agora, mas logo mais à tarde eu estou aí. Ela me ligou, era umas 9 horas da manhã. Meu compromisso era 9 horas, eu estava saindo de casa já em cima da hora. Eu falei para ela, estou em cima da hora, 9 horas, mas era pertinho de casa, né? Então, começa às 9 horas, eu poderia estar chegando lá até umas 9, mais um pouquinho. E eu deixei para sair de casa umas 9 horas, e aí ela me ligou, eu falei para ela, não, às 14 horas eu vou estar aí, tudo bem. E eu fui, gente, no meu compromisso, e voltei, quando foi às 14 horas eu fui, ela conseguiu marcar, naquele mês, no dia seguinte, ela marcou para que eu passasse primeiro pela médica, ali no ambulatório mesmo, fizesse, né, para que ela visse as imagens, conversasse comigo e dissesse para mim, né, o que estava acontecendo, me orientasse, né, e conversasse comigo, porque a pessoa fica, né, assustada quando recebe um diagnóstico disso, de que tem um tumor, ainda vai ser visto se é ou se não é, né, e a pessoa já fica assustada, né, e como eu falei para vocês, não foi o meu caso, gente, não, eu não estou falando isso para vocês, para aparecer diante de vocês, não fiquei assustada. Lógico que depois, quando a ficha caiu, quando eu vi que a coisa era maligna, eu tive meus momentos de medo, né? Mas em nenhum momento eu duvidei de que Deus poderia e pode estar cuidando de mim, né? Então eu fui, ela passou, eu fui na médica, a médica fez, na mesma hora ela fez um encaminhamento para que eu estivesse indo para o hospital central, e aí começou todo o tratamento. Mas quando eu digo para vocês que foi dificuldade, foi peleja, porque, né, eu tinha tudo para não chegar no hospital nesse dia, iniciar o tratamento, porque o meu carro deu problema no dia,
E aqui na porta de casa nós vimos que o carro estava com vazamento, mas meu marido colocou o material dentro do carro, né, que seria necessário. O produto que estava vazando no carro, ele tinha uma garrafa reserva, ele levou dentro do carro, se for preciso a gente para e torna a encher mais o produto, né? E fomos. O carro foi bem, toda a viagem, né? O hospital é um pouquinho distante daqui de onde eu moro. E quando chegou no hospital, no que o carro atravessou o portão do hospital, foi que o carro deu defeito. Foi que o carro começou a fazer um barulho estranho, e aí nós tivemos que soltar o carro para ver o que estava acontecendo. Mas nós já estávamos dentro do hospital, né? E um dos motivos pelo qual eu estou falando isso para vocês, disso ter acontecido, da gente já estar dentro do hospital e só então o carro dá problema de não ter mais como andar. Eu tô falando isso pra vocês porque, como eu já falei, em todo tempo eu vi Deus cuidando, eu vi Deus guiando, eu vi Deus me despertando, corre, tem que correr. Eu vi Deus nos encaminhando. E, gente, eu sei que algumas pessoas podem até não acreditar, né? Mas eu tô falando aqui pra maioria das pessoas que eu sei que creem, né? A maioria dos inscritos no meu canal são amigos meus, são pessoas cristãs como eu. A todo tempo eu vi Deus trabalhando, eu vi Deus cuidando. Todo o meu tratamento, eu pude presenciar Deus comigo. As pessoas que me atenderam, a maioria dos meus médicos que me atenderam, não foram pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus. Muitos médicos que me atenderam foram cristãos. A primeira médica a me atender, a que fez a minha biópsia lá no hospital, quando eu fui encaminhada, a primeira médica a me atender, ela liberou uma palavra profética sobre a minha vida que eu segurei na hora. Ela virou para mim e falou assim: Dona Márcia, ela já havia feito a biópsia, eu voltei só para pegar o resultado. Ela falou para mim: Dona Márcia, a senhora já sabe o que é que a senhora tem, né? Eu falei para ela: sei. Ela falou: a senhora tem um câncer de mama. E ela falou o tipo do câncer. E falou: ó, bem agressivo, está muito grande. Ela falou: pelo tamanho que ele está, a gente optou por fazer primeiro as quimioterapias para ver se a gente consegue diminuir. E ela falou: Dona Márcia, há muitos casos em que com a quimioterapia primeiro, o tumor diminui bastante. Ela falou: e há casos que até somem. Quando ela falou há casos que até somem, eu virei para ela e falei assim: eu creio. Eu abri a mão, gente, eu fiz assim: eu creio. E eu segurei. E ela virou para mim e falou assim: você é cristã, não é? Eu falei para ela: eu sou. Ela falou: desde o dia que eu te atendi na biópsia, eu vi isso em você. Ela falou: eu vi a tranquilidade com que você fez a biópsia. E até agora aqui no momento, no resultado da biópsia. E ela me cumprimentou com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ela falou para mim que ela também era cristã. E ela ter liberado aquela palavra sobre a minha vida e eu ter segurado aquela palavra. E eu saber que a todo tempo Deus estava comigo fez muita diferença no meu tratamento. E é isso que eu venho nessa tarde estar passando para vocês. É só isso. É isso que eu quero estar falando para vocês. Sabe que a todo momento eu cheguei onde cheguei, gente. Eu passei pela cirurgia, tá tudo bem. Eu tô me sentindo super bem, já retornei, já tô fazendo as minhas coisas. Não é porque, como algumas pessoas falam, mas você é muito forte, você é forte diante de um tratamento desse, porque tem pessoas que não resistem nem à quimioterapia, você é uma pessoa forte. Eu não sou forte. Mas a palavra de Deus me ensina que a minha força e o Espírito Santo de Deus que me habita, ele me ensina que a minha força vem do Deus que eu sirvo, vem do Deus que eu creio. A minha força está unicamente nele. E é por isso que eu estou aqui hoje para dizer para você, se você vem passando por esse processo, não se entregue, lute,
Porque a dádiva maior que nós temos é a vida. E isso nos é concedido unicamente por Deus. E se nós lutamos por essa dádiva que Ele nos dá, Ele nos ajuda. E quando falta força em nós, Ele toma a frente e nos encaminha e faz aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas quando nós honramos a Ele, reconhecendo que Ele nos concedeu a dádiva maior que a nossa vida. Então luta, não desiste. Se você está passando por esse processo, luta, não desiste. Vai ter dias que vai doer muito, sabe? Eu tive mucosite, foi uma coisa muito ruim, uma coisa muito dolorida. Mas até nesse momento de dor pela mucosite, quando eu cheguei ali no hospital e aqui em casa, eu falei com Deus, eu não estou aguentando, a dor está forte demais, eu não aguento isso. Eu já estava sem poder me alimentar, estava tomando só líquido por canudinho, porque eu não tinha condições de comer, eu não aguentava, minha boca estava toda estourada. Eu falei com Deus, isso não aguento, está doendo demais. E doía quando eu abria a boca, parecia que a minha boca estava colada. A mucosite faz com que você não produza mais saliva como nós produzimos, né, para que, né, nós tenhamos esse movimento tranquilo na fala. A língua parece que fica colada, sabe, a minha boca, quando eu abria a minha boca, parecia que eu fazia uma força, o máximo para abrir, parecia que ia rasgar a minha boca. Quando eu tentava falar, eu já nem falava mais em casa, tudo era anotado. Meu marido me deu um bloquinho, falou, tudo que você precisar, você escreve. Evita falar, porque eu sentia muita dor quando eu tentava abrir a boca, eu gritava de dor. E eu falei com Deus, eu só não aguento, isso está doendo demais. E aí quando nós chegamos lá no hospital, eu e meu marido, a gente não sabia o que a gente ia poder fazer. Por isso meu marido havia lido sobre o laser, né? Mas ele não sabia nem como recorrer, aonde eu faria esse tratamento. Mas quando nós chegamos lá no hospital, que nós falamos com a doutora, a minha doutora Fernanda, o que estava acontecendo na mucosite, ela falou, fica tranquilo, você vai sair daqui da consulta, você já vai cair lá na cadeira do dentista. A sala da oncologia era aqui, tinha um corredor, e à frente do corredor era a sala do dentista. E eu fui pro dentista, eu fui tão bem atendida, gente. Eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar longo demais. Mas eu quero compartilhar com vocês, se eu pudesse compartilhar todos os momentos, mas como eu falei para vocês, foram 7 meses de tratamento, muita coisa. Na verdade foram 7 meses desse, né, todo esse processo. Mas o meu tratamento mesmo, eu comecei o processo de saber do câncer no mês de maio, né, junho, e em junho iniciei o tratamento. De junho para julho eu fiz as 4 quimioterapias. Foi tudo muito corrido. Mas o tratamento começou mesmo foi em junho. E eu sentei na cadeira do dentista. E quando eu sentei na cadeira do dentista, o dentista olhou lá o meu prontuário no sistema. E ele já voltou já falando comigo. Eu estava sentada, ele não estava nem me atendendo ainda, mas ele lá sentado na cadeira dele, olhando o prontuário, ele virou para mim e falou assim, Dona Márcia, o meu filho é um milagre. Começou a conversar comigo assim, Dona Márcia, o meu filho é um milagre. Aí ele virou para mim e falou assim, a minha esposa fez esse tipo de câncer que a senhora está fazendo, agressivo, cresce rápido. Ele falou assim, mas já tem 4 anos já que ela está em tratamento, continua o tratamento, né? Porque de mês em mês você mesmo, depois que você faz a cirurgia, mesmo depois que, né, fica tudo legal, mas você continua, né? Porque a remissão do câncer, quem faz tratamento de câncer é orientado pelos médicos, nós sabemos disso, você só pode dizer que o câncer teve remissão total depois de 5 ou 6 meses, né, que ele não volta mais. Aí a ciência declara como curado.
Mas eu, desde a 4ª quimioterapia, quando o meu tumor sumiu, eu já recebi a minha cura. Eu já declaro para todo mundo que eu fui curada. Eu já estou curada desse câncer, para a glória de Deus. Então, assim, ele, né, eu sentada ali na cadeira, ele falou para mim: Dona Márcia, meu filho é um milagre. Ele falou: minha esposa fez esse tipo de câncer que a senhora está fazendo, agressivo, cresce rápido, com um agravante. Ele falou bem assim, com um agravante. Nós estávamos grávidos e não sabíamos. Minha mulher estava com câncer e tinha um filho, e estava com a criança gerado dentro dela. Ele falou: meu filho está com 4 anos de idade, Márcia, Dona Márcia. Quando eu digo que meu filho é um milagre, porque a minha mulher não tinha como não fazer. Minha mulher fez todo o processo de quimioterapia com o meu filho no ventre. E o meu filho nasceu sem sequelas nenhuma e ele está com 4 anos de idade. Gente, eu não poderia em momento nenhum duvidar de que a todo momento Deus estava comigo tomando conta. E a cada consulta que eu ia, eu passava por situações onde o poder de Deus era revelado, onde eu via situações. E não é coisa, sabe, gente, assim, de repente, né, você dizer que não é, de repente pode, isso é coisa de fanatismo, isso é coisa de gente... Não sei, encare como você quiser encarar. Mas eu sei que o que eu acredito, o que eu creio, a mim me basta. E eu creio que a todo momento Deus estava cuidando de mim. A todo momento Deus estava, né, agindo nas situações e mostrando para mim: olha, eu faço. Você só precisa acreditar. E é por isso que eu estou hoje aqui te dizendo: acredita, Ele faz. Se você acreditar, Ele faz. Então, gente, é difícil? É. Vamos encerrando por aqui, porque a gente já está há muito tempo aqui, né? Então eu quero encerrar por aqui. É difícil? É. Receber um diagnóstico deste é algo bombástico. Não é fácil. Mas eu vim nessa tarde hoje só para te dizer que é difícil se você tentar passar sozinho. Mas se você entender que a Deus nada é impossível, que a Deus nada é difícil, se apegue com Deus, creia que Deus pode fazer, você vai passar. E se você puder, né, tá fazendo algo para levantar a sua autoestima também, uma peruca, maquiagem, o que você puder fazer para você ficar bem com você mesmo, faça também. Vai te ajudar muito. Eu pude ouvir, após a minha cirurgia, quando a médica veio ao meu quarto, passou o plantão de manhã e ela veio fazer a visita antes de me dar alta. Eu fiz a cirurgia no dia seguinte eu tive alta. Porque estava tudo bem. Eu não precisei nem tomar remédio, né, intravenoso, não precisei porque estava tudo bem, eu não tinha dores, gente. Eu tomei remédio para dores, eu não tinha dores. E a doutora veio no meu quarto e ela falou para mim assim: isso eu quero passar para vocês, acho importante também, e até tá aqui impulsionando vocês, né, a tomar um posicionamento positivo diante da sua dificuldade, diante dessa luta. A doutora veio até o meu quarto pela manhã, veio ver como que estava, se estava sangrando, se estava tudo bem, como estavam os pontos. E ela havia participado da cirurgia. E ela virou para mim e falou assim: Dona Márcia, há muito tempo que a gente não faz uma cirurgia onde tudo que é feito, todos os exames, deu negativo. Ela falou: a senhora não tem nenhuma célula tumoral, né, que eles falam, né? Não tem não encontramos nenhum nódulo tumoral, né? Gente, esses termos científicos aí eu
não guardo muito não tenho, vamos dizer assim, não é algo da minha ossada, né? Eu não entendo muito bem nessas coisas, mas o que eu entendo é que ela veio no meu quarto, ela falou comigo há muito tempo que a gente não vê uma cirurgia onde tudo deu negativo. Nós ficamos muito satisfeitos, né, na sua cirurgia. Assim, mas vou dizer, aí ela falou para mim assim, mas o seu posicionamento, como a senhora entrou na sala de cirurgia, dona Márcia, a senhora entrou de uma forma assim muito positiva. Ela falou, a senhora entrou de uma forma muito positiva. A senhora entrou, a senhora estava na sala de cirurgia brincando com a gente, brincando com os médicos, né? O médico que veio, o cirurgião, brincou comigo, ele falou assim, dona Márcia, aí gente, não tem mais nada aqui. Para que fazer cirurgia, né, dona Márcia? E ele já havia conversado comigo no dia anterior, né? Quando eu estava internada já. Antes de internar, e ele já tinha conversado comigo, ele falou, e aí, dona Márcia? Aí eu brinquei com ele, doutor, então, para que vai operar se não tem nada aí? Brinquei, gente, na cirurgia com os médicos, sim. Prestei, via tudo, né? Porque é tão rápido, chega todos eles ao mesmo tempo, assim, eu vi tudo, até onde eu fiquei acordada, eu conversei com os médicos. Né, vi tudo, conversei com eles, brinquei com eles, não fui para minha cirurgia apavorada, né, até porque eu sou mãe de 3 filhos, 3 cesáreas, né, gente, já fiz 3 cesáreas, fiz uma apendicite também, quando adolescente, com 16 anos, e como eu falei para vocês, eu tenho um histórico de trombose também, né, já fiz também cirurgia atrás da minha perna, graças a Deus, a gente falando assim, toda, não, graças a Deus, não, graças a Deus, não, né? Sempre foi assim, com muito cuidado, com muito zelo, né, assim como foi aqui também, ó. Eu abri a axila, eu fiz a cirurgia de axila, foi aberto aqui para ver se tinha alguma coisa. Tá nascendo aqui agora é pelo, que eu vou passar até pela doutora agora para saber se eu já posso, né, tirar esses pelos daqui. Como vocês viram, minha cabeça já tá cheia de pelo, né, e tá nascendo pelos também pelo meu corpo. Eu quero saber se eu posso estar raspando. Então não sei, então não tô mexendo. Mas a cirurgia aqui na minha axila, onde foi aberto aqui, ó, para ver se tinha, né, tirou parte aqui, para levar então para fazer, para ver se tinha tumor, né, para ver se era necessidade de esvaziar a axila, nada. Tá um pouquinho mais escuro aqui, por causa do esparadrapo, né, com o tempo ainda eu tô esfregando devagarinho, porque ficou ardido, né, a pele fica sensível, então não dá para estar esfregando com tudo mesmo, que senão esfola, né. Mas a marca da cirurgia é aqui, ó. Deixa eu até baixar aqui para mim ver aqui, ó. É bem aqui. Opa, bem aqui, ó. Aqui, onde foi aberto aqui, ó, para estar tirando, para estar examinando a axila e ver que não tinha nada, e constatar que não tinha nada na minha axila, que não houve a necessidade de esvaziar a axila. Mas foi aqui, ó. A cicatriz, muito pouco que ficou. E os seios também, né? Isso eu não vou, logicamente, mostrar para vocês, né? Mas os seios também, gente, está aqui. Para a glória de Deus, os seios está aqui. Foi aberto aqui assim do lado, aqui assim, até o mamilo, mas eles tiveram o cuidado, né? O cuidado e o capricho de estar fazendo um corte, né? Algo assim que não deu diferença, não teve diferença na minha mão, só para limpar aquela área ali mesmo, para tirar um quadrante ali dos seios, aonde o tumor ficou. E não teve diferença, a doutora mesmo, ela foi no meu quarto, no dia seguinte ela falou, ó, o hospital até trabalha, né, eu já estava sabendo disso antes de fazer a cirurgia, eu estava sabendo que o hospital trabalha até com a questão de fazer a correção depois, né, se for necessário colocar uma prótese, mas a doutora foi no meu quarto, ela falou para mim que não haveria necessidade nenhuma, ela falou, não vai ter necessidade nenhuma, o que foi mexido foi muito pouco, ela falou, não vai alterar em nada. E para a glória de Deus eu estou aqui, ó, com os meus seios normal, usando o sutiã normal, sem alterar em nada, tá? Então, gente, nessa tarde eu vim estar compartilhando isso com vocês, né? Nós estamos aí chegando no final de ano e eu senti o desejo de estar aqui compartilhando isso com vocês, passando uma palavra positiva para vocês, né? Acerca de tudo isso que aconteceu e desejar a todos vocês, né? Os nossos inscritos aqui no nosso canal, agradecer, né, pela colaboração de vocês aqui no nosso canal, por estar assistindo, estar nos acompanhando aí,
E compartilhar também com vocês um pouco de como, né, esse canal surgiu, né, como eu falei no início com vocês. E compartilhar com vocês também, testemunhar também para vocês aqui desse meu processo aí. E dizer para vocês que Deus continua sendo Deus. Que Deus é fiel. E nós só precisamos confiar que Ele é Deus e que Ele faz. E desejar a todos vocês um feliz 2023. E como eu sempre encerro aqui meus vídeos, hoje não vai ser diferente. Que a mão de Deus, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, concedendo a vocês um 2023 de muita paz, de muito amor e muita saúde. E que seja notório a presença de Deus na tua casa, no meio dos seus. Beijo no coração, fiquem com Deus e eu encontro com vocês o ano que vem. Tchau, tchau.